Tá gravando. É isso aí, pessoal. Bom dia. Essa é a nossa singela Semana de Arte Moderna. Neste ano, a Semana de Arte Moderna que aconteceu lá em 1922, em fevereiro de 22, lá em São Paulo, completou 99 anos. Ano que vem completa seus 100 anos, né? E de lá para cá muita coisa aconteceu, muitas transformações aconteceram em se tratando de arte e literatura. Mas essas duas disciplinas, elas sempre andam de mãos dadas, né? De lá para cá muita coisa em relação ao contexto histórico aconteceu. Há modificações também na nossa literatura em relação à escola modernista, e também os elementos artísticos de lá para cá, né, se deram de modo muito consistentes. Então a gente não pode deixar de falar que tudo isso que existe hoje em relação à literatura e também à arte se deve muito à fonte primeira, que foi a Semana de Arte Moderna, tá certo? De lá para cá muita coisa aconteceu, principalmente devido ter respingado de lá para cá muita coisa, tá bom? E aí o Marlon foi o primeiro a ligar a câmera, não sei se ele é o primeiro a querer apresentar, mas fiquem à vontade, pessoal. Já estou aqui com a lista com o nome de vocês. São poucos, mas não tem problema, tá certo? E aí, quem gostaria de iniciar a sua breve e rápida apresentação? Eu posso iniciar se ninguém quiser. Pronto, Pedro Henrique. Muito bem, Pedro. Bom É, dia. bom dia. Essa aqui é a minha obra. Ela é a persistência da memória, só que eu fiz uma readaptação à minha realidade. A obra original tinha coisas que tinham falando muito sobre o tempo e a caricatura do autor, que seria onde eu recolhi o violão. Ela tem o mesmo princípio. Eu sou uma pessoa que gosta muito de música e eu me perco no tempo sem que eu perceba. Por isso que os relógios têm o mesmo sentido. O relógio derretido tem a ver com a falta do tempo, o tempo que ele passa de maneira distinta, que ele não tem a mesma marcação do relógio preciso. E o violão seria uma representação de mim. Essa obra ela é do cunho surrealista, da vanguarda surrealista. É isso. Muito Bem bem, simples Pedro. Nós temos para. aí uma releitura da obra do Salvador Dalí, né? A Dele mesmo. persistência, a persistência da memória. E aí você alterou até a nomenclatura da obra, foi você colocou a persistência do tempo, foi isso? Foi. Porque eu Muito não tenho bem. noção de tempo com a música e ficou a persistência do tempo. Pronto. Eu não sei se mais alguns de vocês vão apresentar alguma coisa voltada ao surrealismo, mas é interessante colocar para vocês. Eu até deixei claro na aula que eu gravei, né? Que o surrealismo ele é muito disso, dessas ideias subjetivas, dessas coisas imprecisas, né? O maior representante, o tido como o pai da escola surrealista, foi o Salvador Dalí, e uma das obras mais famosas dele você escolheu para fazer essa readaptação, essa releitura, né? E a persistência da memória. Você decidiu não pintar, mas você sabe que ela é colorida, né? Eu sei, é que eu já não sou bem desenhando. Minha irmã que me ajudou a desenhar isso aqui. Aí eu decidi deixar preto e branco mesmo. Não, mas ficou ótimo, viu? E aí você colocou um ingrediente a mais, né, da sua rotina, da sua vivência, que foi o violão. Muito bem, gostei de ver, tá? Parabéns. E aí o Pedro foi o primeiro que apresentou. E é isso aí, tá bom? Não vi motivo para não lhe dar a nota 2. Você adquiriu os 2 pontos, tá bom? Não saia, fique aí assistindo os colegas, tá bom? Tá certo? Tá certo. Posso apresentar? Show, show. Se Pode, quiser. Larissa, Emily, se pode quiser, sim. pode apresentar, Emily. Vocês que Não, pode ir, sabem. Larissa. Tá, eu vou apresentar a tela aqui, tá? Ah, vai até espelhar, né? Muito Dá pra bem. ver? Tá dando pra ver? Tá abrindo agora. Pronto, agora sim abriu. Tá. Eu peguei essa obra aqui, né? A Les Demoiselles de Avignon, feita em 1907, por Pablo Picasso. E aí eu escolhi justamente essa obra cubista, porque, né, valoriza as formas geométricas, né? Geometrização. E aí, como vocês podem ver, tem 5 mulheres, né? Comigo 6. E aí, elas estão nesse aspecto de, né, assim, de nudez.
E aí eu não ia me expor a esse ponto, e aí eu pensei em fazer uma pose assim mais contemporânea, né? Como vocês podem ver, trava na beleza. E aí aqui vem a graça da coisa. Eu baixei um aplicativozinho, né? Para geometrizar a foto, a minha imagem. E aí, assim, não ficou muito bem como eu queria, porém, assim, ainda ficou geometrizado, sabe? E aí, como vocês podem ver também, tem duas mulherzinhas, beautifuls, com máscaras africanas, e como você pode ver, tem essa questão da representatividade africana. Eu queria ter colocado, mas eu não consegui. E aí eu escolhi justamente essa obra por conta que é uma forma diferente, né, de demonstrar a realidade, que é justamente com as formas geométricas, que é uma característica muito forte do cubismo. E é isso. Las Moselles de Avignon, né? O nome dessa obra. Isso. De Pablo Picasso. Eu não me recordo, mas acredito que você tenha falado. Aqui, Vanguarda pertence? Cubismo, eu falei. Pronto, cubista, vanguarda cubista, muito bem. Onde a maior das características é a questão da geometrização das formas, né? Pronto, Isso. essa imagem, essa é inédita, é uma releitura feita por você, né, a Larissa e tal. Só que essa imagem do Picasso já caiu em muitas avaliações externas, principalmente Enem. Falando acerca dessa mulher, dessa primeira mulher que aparece, que está de perfil, onde o semblante dela é diferenciado em relação às outras, e também destacando essas outras mulheres que não têm a máscara e as mulheres também que têm a máscara africana. Tudo levantamento de hipótese acerca do porquê o Picasso as pintou dessa forma. Um de perfil, duas em pé com os braços nesse formato, e as outras duas com formato diferenciado e ainda a inserção da máscara, né? E aí nós temos a modalidade diferencial, que é a trava na beleza, né? Muito bem, ontem à noite você me mandou essa imagem, ô Larissa. Eu estava até pedalando e eu achei muito bacana, achei muito interessante. Eu fiquei super na expectativa de ver o restante do que vocês iriam aprontar, né? E que bom, fiquei contente porque vocês entenderam a proposta da atividade. São essas pequenas e singelas alterações, modificações que eu estava realmente planejando para que vocês enaltecessem na apresentação, certo? E assim, pessoal, se você tiver feito que nem o Pedro Henrique, tiver feito no caderno, cartolina ou qualquer coisa assim, não é terminou a apresentação, rasga, ai, graças a Deus, me livrei, rasga, não, tá? Porque assim, se a gente retornar no segundo semestre, eu vou querer recolher essas obras, tá certo? Para a gente fazer um apanhado durante todo o ano das atividades de literatura, para que a gente possa unir todas elas e dar uma pontuação também lá para o último bimestre, para o quarto período, tá certo? É remota a possibilidade de a gente voltar esse ano, mas já existe muita gente sendo vacinada, né? E pode sim acontecer de a gente retornar no segundo período, no segundo semestre, de modo presencial, tá certo? Mas, Larissa, eu também já coloquei aqui a sua pontuação e eu também não vi motivo para não lhe dar 2 pontos, tá certo? Tá ok? Obrigada. Muito Eu bem. queria perguntar uma curiosidade, Geraldo, que era que eu tinha visto, é que no começo, né, quando ele estava fazendo essa obra, ele tinha colocado um homem na pintura, só Sim, que aí, assim, ele decidiu tirar, não sei muito bem porquê, não sei se o senhor sabe dessa curiosidade. sim. A questão do homem, né? Isso. Pronto, na realidade, Larissa, eu tomei conhecimento dessa informação até mesmo numa aula que eu estava planejando essa aula, né, esse conteúdo lá no Liceu de Horizonte. Quando eu dei essa aula pela primeira vez, eu fui um pouco mais a fundo e analisei. Eu não tive contato com ele pintando essa obra com o rapaz inserido, mas eu tomei conhecimento de um texto que eu li. Na realidade, o Picasso, ele, diferentemente de outros autores, sempre quis esboçar essa coisa a mais, atiçar um pouco mais a sociedade a saber um pouco mais a respeito das mulheres e chamar um pouco mais a atenção em relação a essas formas geometrizadas. Então ele acredita, como por exemplo hoje aqui no Brasil, a gente diz que a mulher brasileira ela tem um corpo de violão, né? Ela é toda condizente e tal, pelo menos em sua grande maioria. E aí o que acontece? Já que ele trabalha com essa questão da geometrização das formas, ele achou por bem colocar
todos os seus personagens na obra mulheres, porque representa mais e melhor essa questão da geometria, né? Essa coisa cubista. Dentro da modalidade de artes plásticas, ele chegou à conclusão de que colocar mulheres sairia melhor do que colocar homens. Tá Ah, certo? sim, obrigada. Entendi. Nada. Valeu, Larissa. Quem seria o próximo? Posso ir? Érica, pode sim. Não, Não, a Érica tá chamando no chat a Emily. A Emily. Pode sim, Emily. certo. Se precisar espelhar também, tranquilo, viu? Dá pra virar a câmera? Acho que dá, né? Tá dando pra ver? Dá sim. Dá sim. Então, eu recriei a obra O Grito, sim, uma releitura. Lá, tipo, ele expressa a solidão. No meu caso, eu quis expressar mais a tristeza e o cansaço, porque eu pensei, tipo, na quarentena todo mundo ficou muito, tipo, abatido, triste, cansado, então eu quis representar isso. Eu não sei se dá pra ver, mas aqui ele tem uns olhos meio roxo, que é pra expressar o cansaço, e as cores pretas é justamente para representar a tristeza. E esses meio que círculos em cima da cabeça dele são os pensamentos tristes sabe, tipo, abate a pessoa, deixa a pessoa triste, cansada. E o céu, eu, tipo, na obra original é umas cores mais quentes, tipo, laranja e tudo. E aqui eu quis deixar umas cores mais escuras, mais sombrias, para, tipo, como ninguém pôde se encontrar na quarentena, tipo, para representar mais, sabe, quando uma pessoa se sente sozinha, uma solidão. E a obra original é da vanguarda de expressivismo e é do Edward Munch, eu acho. E é Edward isso. Munch. Isso. Isso, muito bem, viu, Emily? Gostei bastante. E acredito eu que até nas outras turmas também. Deixa eu só responder aqui deixa eu ver no celular. A Érica. A Baporu pode. A Baporu representa uma vanguarda, sim, viu? Com certeza. Pode usar a Baporu com certeza, tá? Então, Emily, de fato, você trouxe uma obra que, na minha concepção, outras turmas também vai explorar, né? Essa obra do expressionismo é a obra que mais se referencia ao expressionismo, que dá esse ar de contorno entre forma e conteúdo, entre a expressão propriamente dita do personagem que se faz presente na obra de arte, né? Que no caso é esse ser. Lá ele está um pouco mais assustado, né? E não triste, como ela colocou aí, mas se referenciou muito bem, tá certo? É a expressão total, na sua totalidade, do personagem que faz parte da obra de arte. No caso aí, o Edward Munch, ele é tido como se fosse o pai da escola expressionista, tá certo? Sempre destacando a questão da razão. Lembrando que essa vanguarda, pessoal, ela ganhou notoriedade, ela nasceu na Alemanha, né? E essas características são bem provenientes da escola expressionista, tá certo? Então, a Emily, eu acabei de registrar também, viu, Emily, a sua pontuação, e também não tenho por que não lhe dar 2, tá certo? Muito bem, tá ok? Valeu. Mais alguém? Temos ainda mais algumas pessoas, né? Tá, posso ir? Pode. A Érica. Tá. Peraí. Tá, eu escolhi a obra Abarapuru, que pertence à Tarsila do Amaral. Eu escolhi ela não tanto por ser mais fácil, mas é porque também ela é muito diferente. Eu sempre me chamou a atenção. E eu vim retratar nela mais uma crítica em relação à internet hoje em dia. Como pode ver aqui, tem um telefone que é o vício dos jovens hoje em dia e acaba prejudicando muitos deles.
e eu não achei a vanguarda que essa obra pertencia. Certo. Vou contar um pouquinho a história para vocês, tá certo, Érica? Na realidade, devido a essa metamorfose de tamanho, né? Braços grandes, mãos grandonas, cabeça pequenininha, encolhida e os pés enormes, essa obra ela é mais classificada como cubista do que como qualquer outro tipo de vanguarda, tá certo? Como você bem colocou, essa obra ela foi pintada pela Tarsila do Amaral, é a obra mais conhecida da Tarsila. Atualmente é exposta lá no Museu de Arte de São Paulo, no MASP. Ela não tem valor concebido para essa obra, ela não pode ser vendida, tá? O valor dela é incalculável, ela é patrimônio da nossa cultura artística, então não pode ser vendida. Ela foi pintada pela Tarsila e foi dada de presente para o seu namorado, o até então Oswald de Andrade, que vai ser um autor que a gente vai trabalhar muito, que tem um histórico muito grande na nossa literatura. Nós temos o Carlos Drummond de Andrade, nós temos o Oswald de Andrade e nós temos o Carlos Drummond de Andrade. São os três de Andrade da nossa literatura. E ela pintou essa obra na época que ela namorava o Oswald de Andrade e ela a presenteou. E ele utilizou o esboço dessa obra, o Abaporu, para elaborar os seus manifestos, principalmente o manifesto antropofágico. Vocês sabem que essa obra ela se chama Abaporu e é uma palavra indígena. Alguém sabe o significado de Abaporu? Ou não? Vocês sabem na história, o que é o antropomorfismo, a antropofagia, vocês sabem o que é? Antropofagia. Os indígenas que se alimentavam da carne humana. Eles acreditavam que quando o índio mais velho da tribo ele estava super velho, estava já a ponto de morrer, eles comiam a carne daquele índio porque eles acreditavam que a força, a sabedoria e a soberania daquele índio mais velho da tribo iria passar para eles, tá certo? Então existe um vínculo proximal muito grande entre essa historinha dos indígenas e também essa palavra indígena abaporu, que é homem que come homem. Por isso que a gente fala muito acerca da antropofagia, que é justamente o ser humano se alimentar da carne humana. E aí tem essa questão da historinha, né? De que os poderes, através desse ritual, a força daquela pessoa passava para outra que se alimentava da sua carne. Tá certo? Então, é isso aí. Vocês entenderam? Essa é a historinha do Abaporu. Coloca aí no chat, sim ou não. Sim? Show, muito bem. É isso aí. Essa historinha também já caiu no Enem, viu, pessoal? É por isso que é interessante que a gente se atenha a essas questões, essas características. Pode ser uma aula banal, uma aula com poucos alunos, mas é importante que vocês tomem conhecimento acerca da historicidade dessas coisas, tá bom? Então é isso aí. Tem mais alguém? Ah, quem deu bug. Tá certo, Barley. Quem apresentou agora foi a Erika Ellen, foi? Foi, né? Então, Acho que Érica, até faltou ainda. por você ter feito a alusão, eu gostei muito da alusão que você fez em relação ao Abaporu estar segurando o celular. Porque realmente os jovens, eu tenho uma irmã de 13 anos, e a menina é viciada demais na internet, em rede social e tal. Né? Super bitolada nessa questão e vive numa super bolha de super dependência de rede social. Então, de fato, essa crítica, essa alusão que você fez foi muito sadia em relação aos dias atuais, tá bom? Então, por tudo que você falou, tudo que apresentou, eu também não tenho motivo para não lhe dar os 2 pontos, tá bom? É isso aí. Quem seria o próximo? Pode ir? Pode. Eu vou espelhar aqui, porque eu fiz uma ediçãozinha, uma colagem. Certo.
Vocês estão visualizando a imagem? Estamos sim. Bem, eu escolhi a obra O Filho do Homem, que é do René Magritte, que eu não sei pronunciar muito bem o nome dele, o sobrenome. Tá certo. Magritte. Eu escolhi essa obra porque ela retrata um homem que está com esse sobretudo, esse chapéu coco, que está encostado nessa mureta, e ele possui uma maçã na frente do rosto, que encobre quase que totalmente o rosto dele, deixando apenas uma fresta do olho ser visível, como se ele quisesse esconder algo, mas mesmo assim continuasse a observar os outros. Outro traço dessa obra também, que pertence ao surrealismo, que também chama um pouco a atenção, é um dos braços dele, que está como se estivesse escondendo algo atrás, mais um traço dessa dualidade da personalidade desse ser que é retratado na obra, e que também é dito pelo seu pintor que seria uma espécie de autorretrato dele. Eu escolhi essa obra por causa da questão da maçã em si, em frente ao rosto, que cobre o rosto desse homem aí. Então, no caso, eu coloquei uma máscara que cobre os seus olhos também, para fazer uma alusão ao negacionismo que a gente vê atualmente, em que as pessoas se negam a ver a existência do vírus, se negam a acreditar que ele é grave, se negam a acreditar que a Covid pode destruir uma família e continuam se negando, cobrindo os olhos e muitas vezes nem a máscara utilizam. Então, eu queria fazer também uma alusão a tanto essa parte de se negar a ver, como a questão da obra de esconder algo, de se esconder, de mostrar, de esconder algo que realmente pensa. Porque esse negacionismo das pessoas diante ao vírus, muitas vezes, é apenas uma forma que as pessoas encontram de dizer: eu não gosto disso, eu não vou usar máscara porque tem um partido político, a minha religião está dizendo que não vai. Mas, na verdade, isso não passa de uma justificativa para total desconsideração com a vida do próximo. Então, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria passar com essa minha colagem. Um total desrespeito, né, o Marley? Hum. Que bom, olha, eu fico muito satisfeito quando a gente percebe, pelo apreço vocabular do colega, né, a pesquisa aprofundada que ele fez acerca da obra. Que bom que você trouxe uma obra que, de fato, experienciasse o que a gente está vivendo atualmente, né? O que bom não abandonar o atual. Se hoje a gente está tendo essa aula ao vivo, é justamente devido a esse vírus, né? A esse contorno que você colocou aí do lado, a esses vírus propriamente ditos aí, que a gente muitas vezes resiste à questão da utilização da máscara, a sobreposição que você fez, retirando a maçã e colocando a máscara, foi uma ideia assim que para muita gente parece simples, mas realmente, como diz o outro, matou a pau. Gostei muito da sua técnica de sobreposição. Na arte, a gente chama essa técnica, né, de sobreposição ou de colagem. Se você não tivesse extraído a maçã e tivesse colocado simplesmente a máscara, a gente simplesmente falava de colagem. Mas como você tirou algo para sobrepor a outra coisa, para colocar essa única coisa, a gente chama de técnica de sobreposição na arte. E eu gostei muito. De fato, é uma obra muito conhecida. Quando você realmente mergulha no estudo das vanguardas, você se depara com essa obra e a sua releitura foi genial, tá bom? Gostei bastante. O Marlen, assim como os colegas também, não tem motivo para não receber a nota máxima, tá certo? E é isso, eu fico triste só em relação ao quantitativo de pessoas que participaram. Eu prefiro acreditar que não participaram porque não fizeram ou porque não gostaram da ideia de atividade. Eu prefiro pensar que não estão dormindo. Né? Eu não vou participar porque eu vou priorizar dormir. O tempo frio, nublado, né? Enfim. Mas é isso, agradeço ao Marlen, a Érica, a Emily, a Larissa e ao Pedro Henrique. E esse Geraldo também que está aí. Tá bom, pessoal? Agradeço muito a vocês. Não sei se mais alguém participou. Larissa. Enfim, eu registrei aqui 5 notas apenas. Mas é isso, agradeço muito. Eu espero que vocês tenham gostado da atividade. Ela foi simples. Como eu coloquei para vocês, não é nada demais, né? Dentro de 30 segundos, no máximo 1 minuto, você consegue realmente destacar quais as alterações vocês fizeram nas obras. E é isso aí, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa? Gostaram da aula, das informações que foram
colocadas para vocês. E aí, vocês curtiram? Qual o feedback de vocês, terceira DM? Eu achei uma aula bem diferenciada, porque a gente teve uma atividade que pôde adaptar uma obra a uma realidade, a um pouco da nossa realidade. Eu achei isso uma interação muito legal. Que bom, Pedro. Fico muito satisfeito. Na realidade, essa atividade ela seria bem maior, bem mais ampla se a gente tivesse em sala de aula. Ela aconteceria realmente de uma maneira onde a escola fosse parar para assistir a apresentação de vocês e tal, porque quando a gente fala de vanguardas europeias, a gente fala de artes plásticas. A gente não fala só de pintura. A gente fala de literatura, fala de escultura, fala de pintura, fala de muitas outras coisas, tá certo? Então, a gente destaca essa metodologia maior, que é a pintura, né, através dessa readaptação feita por vocês, mas eu fico muito satisfeito com o que vocês trouxeram, tá certo? Feedback super positivo, é tanto que todos vocês adquiriram a nota máxima, tá bom? Agora eu vou mandar o link para o terceiro enfermagem, para a gente também fazer a mesma coisa, tá certo, pessoal? Bom dia, abraço, obrigado pela participação, tá bom? Tchau, valeu, até a próxima. Tchau. Nada, eu que agradeço. Tchau, abraço.